Olá pessoal, meu nome é Everton, bem-vindos ao nosso canal. No nosso papo verde de hoje eu vou estar falando sobre rega. Vou estar indicando aí três dos principais erros que pode estar ocorrendo aí na hora de você regar suas plantas e estar indicando como você pode estar corrigindo isso. Bora para o nosso vídeo? Então pessoal, um dos erros aí mais comuns de estar ocorrendo é o seguinte, é você achar que existe uma fórmula mágica que esteja subscrita em cada espécie de planta da quantidade de ml que você deve regar. Então, assim, se você tem isso na cabeça e isso deixa você encucado, desencana dessa parte, porque o que acontece? Para você conseguir otimizar a sua rega de forma a atender a necessidade hídrica da sua planta em específico, pela espécie, você não consegue, né? É claro que ela vai ter, né? Mas isso é uma análise laboratorial, uma coisa bem específica. Porque quando você faz a rega na sua planta, tem tantas variáveis que vão influenciar que você, por espécie, você não vai conseguir. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar em uma literatura, ou alguém que te diga que determinada espécie de planta necessita de tantos litros dia, e você ficar encucado com isso, que você tem que fornecer tantos litros para sua planta por dia, vamos lá, você vai ter temperatura influenciando, né, na evaporação, o tipo de vaso, o tipo de substrato. Então são tantas variáveis que se você for ficar preso à espécie da sua planta, você não vai conseguir o sucesso pretendido. O que a gente faz na hora de regar é se basear por médias, né? A gente estabelece uma média que seria uma média ideal e faz a nossa rega ali de acordo com o que a gente vê de umidade do solo, né? Claro, se a gente vê que o nosso substrato ele está úmido, está umedecido, significa que a nossa planta está absorvendo umidade daquele substrato. Se nós vemos que nosso substrato está seco, nós automaticamente percebemos que a nossa planta logo irá necessitar de água. Então, cabe a você, jardineiro, na hora de estar regando suas plantas, estar observando, né? Quando você tem a prática de observar o seu jardim, observar suas plantas diariamente, você vai perceber, não precisa de ninguém estar te indicando ou falando quanto você precisa jogar de água. Você automaticamente vai sentir quando a planta necessita de água e quando ela está com água em excesso, né? A observação da planta, do solo, né, do substrato ali. E uma dica que eu dou na hora da rega é o seguinte: você vai regar a ponto de você encharcar e saturar o seu substrato. Então vamos lá. Saturei o meu substrato, vazou água embaixo, eu já posso interromper a minha rega. Um exemplo prático aqui. Vou jogar uma água aqui. O meu substrato, primeiro, as moléculas que estão secas aqui vão saturar. A um dado momento, que vai começar a pingar água aqui embaixo. Ou seja, se ele está liberando água aqui, eu já posso estar interrompendo a minha rega, né? Isso é uma dica muito simples, porque se eu tenho uma molécula de água saindo aqui embaixo, é sinal que o meu substrato ele não está tendo condição mais de reter essa água. O excesso de umidade ele também pode prejudicar as suas plantas. Então, molha até um ponto que seu substrato sature, não mais que isso. Pessoal, um outro erro que pode estar ocorrendo também é você não regar a base das suas plantas. Você não regar o substrato, não regar as raízes. Ou seja, quando for molhar as suas plantas, você tem que direcionar o jato ali da mangueira ou do regador exatamente na base das plantas. Não adianta eu ligar um chuveirinho da mangueira e simplesmente passar sobre as folhas. Eu vou dar um refresco para as minhas folhas, né, para a minha planta, mas esse refresco não vai estar atendendo às necessidades hídricas dela. Ou seja, nós, seres humanos, né, nós nos hidratamos pela boca, nós ingerimos água, né, pela boca. Se a gente toma um banho, se refresca, toma uma ducha, enfim, a gente pode melhorar uma condição que nós estamos ali de calor, mas nós não nos hidratamos. Nós podemos sair do chuveiro com a necessidade de beber água. Então, as plantas da mesma forma. Se você molha as folhas ali, você melhora a condição ali das suas plantas,
Mas se você não fornecer água na base das raízes, você não está hidratando a sua planta da forma correta. Então eu vou mostrar aqui rapidamente o que seria isso. Quando eu for molhar minha planta aqui, eu tenho que estar direcionando aqui, ó. Dei um tempinho aqui. Quando começar a extravasar a água, ou seja, eu posso parar, né? Se eu venho aqui simplesmente e dou uma chuveirada aqui, ó, achando que a minha planta ficou hidratada, eu estou cometendo um erro. Eu posso simplesmente continuar, porque essa planta aqui já molhou, que ela pegou a água da de cima. Mas eu simplesmente estou molhando a folha dela aqui, ó. O substrato não está sendo irrigado. Ou seja, se eu não observo isso na hora de regar as minhas plantas, eu posso estar cometendo o erro de não estar hidratando elas e assim, consequentemente, estar prejudicando, levando elas à morte por desidratação. O erro que pode estar ocorrendo aí na hora de regar as plantas é você molhar suas plantas na hora mais quente do dia. Ou seja, aquele horário de meio-dia com sol a pino, esse é um péssimo horário para você estar regando suas plantas. Por quê? Esse é o horário de maior evaporação do dia. Ou seja, eu vou estar perdendo muito da otimização da minha rega, jogando água fora, né? Parte dessa água, antes mesmo que ela chegue na planta, ela vai estar sendo perdida para a atmosfera por meio da evaporação. Se eu aplico esse chuveirinho, né, com a minha mangueira, parte já vai estar evaporando antes mesmo de chegar na planta. Outra parte que toca o solo, você tem que pensar o seguinte: se a sua planta, eu estou falando isso de plantas de jardim com sol pleno, né? Parte da água que bater no solo, esse solo quente, parte já vai evaporar superficialmente nesse solo, e a parte que infiltrar, as moléculas de argila ali, elas têm uma afinidade muito grande com a água, então elas vão reter essa água de tal forma, porque elas vão estar secas, e a minha raiz vai ficar competindo com essas moléculas de argila. Ou seja, eu não vou conseguir hidratar a minha planta nesse horário, né? Um outro erro também de se molhar nesse horário mais quente, eu digo isso, né, repito, das plantas que estão em sol pleno. As plantas que estão dentro na meia luz, né, no local sombreado, você pode dar um refrescozinho, ir lá nesse horário mais quente e bater um borrifador. Agora, essas que estão expostas ao sol, você pode ter aquele entendimento: poxa, minha planta está sofrendo, vou regar. Se você bate água ali naquele momento, você está quebrando todo um mecanismo de defesa que sua planta está se valendo ali naquele momento. As plantas elas têm esse mecanismo justamente para proteger a desidratação, né? Se você mantém o seu solo ali, a frequência da rega, né? A sua planta não foi esquecida ao sol, ela não vai morrer. Ela vai se defender e se preparar para receber essa água num outro momento. Ou seja, ela tem ali nas folhas umas estruturas chamadas estômatos. Esses estômatos, eles se fecham de uma forma a não permitir a liberação de água para a atmosfera, né? Ou minimamente, né, na verdade, que a evaporação ela ocorre. Se eu tenho uma rega nesse momento, a minha planta ela vai entender que possa estar vindo chuva. Então esses estômatos eles vão se abrir, ou seja, aquilo que seria a defesa da minha planta eu vou estar quebrando, né? Eu vou estar indicando para ela que ela vai receber chuva, quando na verdade eu estou debaixo de um sol de meio-dia. Então eu vou estar prejudicando a minha planta, né? Para ficar bem clara essa situação dos estômatos, o que acontece? Quando nós vamos receber chuva, o que nós fazemos? Abrimos um guarda-chuva, né? Para nos protegermos. Os estômatos, eles, quando vão receber a chuva, eles também se abrem. Só que o intuito deles é o quê? É deixar que a água penetre, né? O nosso objetivo é impedir que a água penetre, cara. Mas é bem grosseiramente isso. Seriam os estômatos, estruturas que permitem a defesa da minha planta. Então é isso, pessoal. Para resumir, ficar bem massificado, nós não devemos molhar as nossas plantas no sol de meio-dia, no horário mais quente, né, em sol a pino. Nós não devemos confundir o borrifamento com a rega de raízes.
sempre que molharmos as nossas plantas, nós devemos nos concentrar na base delas e nós não devemos achar que existe uma fórmula mágica que irá nos atender em ml quantas nossas plantas precisam de água. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, se você não é inscrito. Deixa aquele like, compartilha e até o nosso próximo vídeo.